Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que você nasceu pra mais. Você nasceu pra mais. Colocaram na nossa cabeça que ou você tem que ser mãe, ou você tem que ser empresária, ou você tem que ser esposa, ou. Por quê? Não, por que eu não posso ser uma boa mãe? Por que eu não posso ser uma boa filha? Por que eu não posso ser uma boa esposa? Por que eu não posso ser uma boa empresária? Eu não vou gastar essa minha vida aqui fazendo coisa meia boca. Eu não vou ser uma mãe meia boca se eu sei que eu posso ser melhor. Ai, porque tu tá se... Aí tem essa outra fala, né, que a gente tá se cobrando demais. Cada uma sabe até onde vai. Entendeu? Tem muita mulher hoje, por exemplo, que a gente tava falando sobre, por exemplo, a alimentação, tá? Ela hoje, ela não tá na melhor fase dela. E aí, o que ela faz? Ela pega essa criança e diz assim, eu não vou na academia. Isso aí foi depois da maternidade. Foi mesmo. Foi mesmo depois da maternidade. Será que o teu filho precisa carregar a culpa de você ser uma preguiçosa e comer que nem uma capivara sentada no sofá? Eu não tenho filho, gente. Eu como. Entendeu? E só que daí, cara, não é mais só sobre você. Tu tá colocando lá naquela criança a responsabilidade por coisas que você, como mulher, não faz. E não fez. E quantas outras? Ai, vamos no churrasco. Sabe aquelas coisas que não promete nada quando tá muito feliz, nem quando tá muito triste, É né? verdade. Então, assim, ai, vamos amanhã no churrasco, né? Vamos, todo mundo. Chegou na hora de ir, ai, eu não tô com vontade, eu também. Ai, mas eu prometi. Ai, olha, eu não vou, porque a fulaninha aqui não tá bem. Gente, a criança já, entendeu? Depois querem que as crianças, né? Sendo que a gente coloca neles toda a culpa por aquilo, a gente as bengalinhas que a gente não assume. Então, olhar pra nós de verdade. Cara, o que eu não faço porque realmente eu tenho bloqueio, eu preciso pedir ajuda. A gente tem que estar em um ambiente saudável. Se eu não tenho, que não é a minha casa, às vezes não é o teu marido, às vezes não é a tua mãe, não é. Tu precisa de alguém que te olhe de fora. Porque quem te conhece, já que tu sabe muito bem disso. Quem conhece o teu passado, quem conhece você, de onde você veio, lá da vila que você estava, de quem você andava, vai querer te trazer para aquela visão do passado. Exato. Entendeu? Não vai te permitir que você se apresente com a tua nova versão. Não vai permitir que você traga o que você aprendeu, o que você se desenvolveu. As pessoas vão sempre querer te trazer para aquela versão que elas conhecem do passado e que para elas também é confortável, porque elas não saíram do mesmo. Elas continuam paradinhas no mesmo lugar. E quando elas olham você, que você se desenvolveu, que você evoluiu, é mais fácil eu te criticar do que eu pegar e dizer assim, cara, conta pra mim já, o que você fez? Que caminhos que você teve, que você mudou, que você evoluiu, que você tá fazendo outras coisas? Quais são os ambientes que você tá? Acontece isso? E aí tu já começa a fazer a tua limpa de relacionamentos, de amizades, quando não tem essa pessoa que não chega pra ti, que não te diz, pô, que legal, olha só, Exatamente. tu já consegue fazer essa seleção. E geralmente a pessoa que realmente não torce por ti, ela vai sumir da tua vida, né? Porque ela não admite que tu tá crescendo. Uma coisa que eu fiz já aqui uma vez com uma amiga, uma dica, assim, ó, façam isso se vocês, assim, ó, façam isso, só façam isso. Estão na dúvida das pessoas que estão em volta de ti? Se elas estão contigo mesmo, se é o ambiente certo, se as pessoas são legais, sabe? Pede dinheiro emprestado. Ah, não, isso aí a gente já sabe. Senta bonita, chama todo mundo, ó, chama as amigas. Fulana, porque na hora, né? Na hora de sair, ai, vamos. Parceria de sair é uma beleza. Agora a parceria, né? Oi, tô no hospital. Oi, furei o pneu. Chama todas bonitinhas. Eu fiz isso com uma cliente, a gente ri até hoje. Todas. Ela tinha uma pessoa que ela queria muito, que ela gostava dele, só que todas as colegas diziam o que pra ela? Ai, ele não presta, não é pra ti. Sabe? Ai, guria, ele não é pra ti. Mas nenhuma tinha relacionamento. Nenhuma tinha ninguém. O cara era legal, tinha profissão, tratava ela bem, mas quando perguntava pras amigas, não é pra ti. E agora tu vai sentar com elas assim, ó, na mesa, intencional, e vai falar. Gurias, tem uma coisa pra contar pra vocês. Fulano me pediu em namoro, a gente tá juntos já há tantos meses, tô feliz, tô bem, tô alegre, o cara é maravilhoso, tô bem no trabalho. Tipo assim, conta as coisas boas. E eu quero que tu analise o rosto A a reação. reação de cada uma na mesa. Das 5 sobraram 2. Porque o resto, tipo assim, ó, vai caindo a cara da pessoa, né? E vai. Gente, olha, em compensação, que legal, amiga, tu tá feliz, que bom, que bacana. Espero que se, né?
Não. Aí você entende, porque assim, no momento difícil, já que é normal as pessoas se comoverem contigo. Agora, aguentar o teu sucesso. É difícil. Aguentar você dando certo. Não é pra qualquer um. E tu sabe que isso que tá falando exatamente, quer comer uma pizzazinha, pode meter ficha aí. Pode deixar. Então, sabe o quê? Essa semana eu tive exatamente essa experiência. Porque agora eu já vou aproveitar, nós vamos lançar um quadro novo, tá? Em Sério? breve, que se chama Nosso Lar, Uau, que legal. que é a construção da nossa casa. Que massa. E tá aí, vai ir pro ao vivo, que também não adianta eu ficar guardando muito esse segredo, porque a casa já tá de pé, já tá subindo, então, pessoal, Gente, o nosso lar vai ser o... vai ser um sucesso. Vai ser o sucesso. Já é o sucesso. Já é sucesso. E já é um sucesso, porque ontem teve um episódio maravilhoso no hospital, tá? Então acompanhe. O primeiro caso de sucesso primeiro caso- começou com o tio, tinha que ser com ele. E o- Ganhou. E o detalhe é as médicas entravam e olhavam pra nós. Daí de noite chega em casa, a médica mandou mensagem. Eu sabia que eu conhecia vocês de algum lugar. Do Instagram. Nossa, né, amiga? Que né? É óbvio, tava né? lá, o carro do velho. Eu e o... E daí eu tava lá com o tio, enfim. E a gente deu esse passo e a gente começou a falar, eu não posso ir, porque eu tô em obra, papapá. Como assim? E todas essas pessoas que a gente começou a contar essa novidade, a gente viu essa murchação, assim. É um negócio, né? E daí, tipo assim, eu já fiz assim, ó, descarta, não falo mais, sabe? Processo seletivo. É o processo seletivo. Não quer me ver brilhar, ou te afasta, porque vai ter luz pra todo lado. Exato. Porque assim, eu acho que a gente merece ser feliz, né, Rochelle? A gente veio pra ser feliz, Claro. já que se não é pra gente estar aqui. E uma coisa eu coloquei no meu coração assim e mudou totalmente a minha vida. Se não for pra mim vir aqui, a gente se divertir. Se divertir. Primeira coisa. Se não for divertido, tu não sustenta. Mesmo que seja o caos, que tu esteja passando perrengue. Se você não se divertir com aquilo, você adoece. Você adoece. Exatamente. Então tem que ser divertido. Tem que ser feliz. E tem que pensar que aquilo é um processo que vai somar pra ti. Com certeza. Algum aprendizado o caos te traz. Com Não existe ordem sem caos. Não, e é muito engraçado que tem experiências ruins que tu vive, anos depois tu ri delas, né? Sim. Então, quando a gente passa por essa experiência, diz, eu não vou me estressar agora, daqui uns dias eu vou estar rindo disso. Tinha Ora. uma neurocientista que eu vi uma vez que ela disse assim: se tu passar por um problema e esse problema te causar muita dor, tu sofrer muito, tu ficou, sei lá, uma semana, 2 no perrengue, chorando, no mínimo isso aí vai ter que se transformar em produto e tu vai ter que ganhar dinheiro com isso. Aham. Não te permita sofrer de graça. Exatamente. Entendeu? Então canaliza aquilo. Cara, no mínimo, isso aí tem que valer pra terapia. Com certeza. Se eu fosse contar, e uma das coisas que eu sempre trago na mentoria para elas é o seguinte: a gente não muda, já que a nossa história não vai mudar. O que tu passou, os perrengues que você viveu, não muda. Agora, como você escolhe contar essa história a partir de agora, muda tudo. Exatamente. Então, se eu pegar a minha história e começar a contar, que nem tudo, eu vou sentar a chorar aqui, amiga, 3 dias, entendeu? Vamos chorar, mas sempre vai ter uma pitadinha de comédia em tudo. Entendeu? Era Isso. tragédia. Agora, se a gente pegar essa mesma história e colocar na versão isso me fez chegar até aqui. Teve um filme que mudou a minha vida em relação a isso. Tu já assistiu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? Acho que já. Cara, aquele filme é Do indiano. menino? Não. Maravilhoso, assim, ó, recomendo pra todo mundo. Quem quer ser um milionário? Porque eu muito me questionava, por que sempre nas horas de morte, de tragédia, de coisas banais, eu tava presente? Porque eu vivo essa questão da morte e da perda desde muito, muito jovem, assim, muito. De acompanhar a minha avó, a família, perdas, assim, muito pesadas. Disse, por que tu sempre eu? Por que sempre eu? Por que é sempre comigo? Por que na hora eu tô ali? E quando eu assisti esse filme, ele virou assim, naquele momento pra mim, que, cara, hoje tudo que eu vivi, Jaque, me faz entender a pessoa que senta na minha frente. Exato. Tudo que eu vivi é pra aquela pessoa que sentou e diz, eu passei por isso, eu sei que você tá passando. E a maturidade com maturidade, entende? Não é só ser maduro, mas é saber agir com maturidade, sentir com maturidade e leveza. Não é só pegar, viver aquela experiência dolorosa e, ponto, tá no meu currículo aqui, ó. Passou? Passou? Não. É a hora que isso chegar pra ti de alguma forma, tu saber reproduzir ela pra outra pessoa. Verdade. Tu saber colocar, porque a gente não vai ter um papo legal com alguém que não teve as mesmas experiências que tu.
E parece que quando tu encontra alguém que teve as mesmas vivências, como tu te sente aliviado, pô, que legal, a gente Muito. compartilhou da mesma tragédia. E agora estamos aqui E dando agora, risada. o que que tu aprendeu com tudo isso? Exatamente. Exato, É já bom. que a gente aprende o quê? Que a gente, dentro da maternidade, uma das coisas que mais conta, eu acho que é para tudo, hoje. A gente pode fazer tudo, Com certeza. mas não tudo ao mesmo tempo. É isso que faz com que a gente se perca. Quando tu me perguntou, o que que elas, né? Identidade e saber que você não pode fazer tudo. E quais os hábitos que a Rochelle não dispensa? Bem, aqueles hábitos bem egoístas teus. Cara, minha academia. É. É, assim, ó, sanidade mental. Quando eu aprendi que a academia, ela me traz hormônios em dia. É o primário em dia. Cara, não tem. Porque assim, quando diz assim, academia, o corpo é uma consequência. Eu vivia com torcicolo, com dor nas costas. Gente, são dois. Eu continuo, eu me agacho, eu pego os dois do colo, cada um tá o quê? Com 20 quilos, eu acho. De boa. Por quê? Porque eu mantenho, tipo, a minha academia é inegociável, a minha alimentação é inegociável. Então, como que eu vou querer ter uma vida extraordinária? Eu olho para as crianças. Imagina, eles vão fazer 4 aninhos agora em julho. O Arthur tá com 15, o João vai fazer 11. Eu tô com todas as fases dentro de casa. Tudo que vocês me perguntarem sobre filhos, gente. A gente estamos... Eu tenho que fazer um livro, tenho que escrever um livro. Tem que escrever um livro. Maternidade AZ não já existe, né? Mas é. Sendo mãe. Eu digo, essa fala já tá no coração, né? Sendo mãe. Não adianta você pensar em 1000 coisas e você não ter o corpo, a mentalidade para viver aquilo. Então, se eu quero ir viajar, se eu quero sair, eu preciso ter um corpo, porque o que Deus deu para nós? É esse corpo físico. É a nossa máquina, né? Nossa máquina. Como tu tá cuidando dela? Como tu se alimenta? E se alimentar, que eu digo em todos os níveis, né? Então, lá em casa, a gente já sabe música, filmes, série. Então, mas o principal é cuidado com o sono. Então, não. Sono, alimentação, atividade física. Não tem hoje para tirar a gente de casa que vamos em um jantar. Vale a minha noite de sono? Se amanhã, o que faz você ter gêmeos se você parar para pensar? Não tem hoje a gente vai aproveitar um pouquinho a mais se você não tem alguém no outro dia. Não tem botar um dormir, é 2. Então, fez a gente ter mais consciência do que a gente tinha sobre o cuidado com a nossa saúde. Se a gente não estiver bem fisicamente, a gente não suporta o processo. Porque mentalidade, hormônio, tudo isso acontece dentro do processo de atividade física. Quando você está irritada, estressada, você vai responder totalmente diferente aos teus filhos. Se você dormiu mal, como que tu vai responder às crianças? Se você está toda travada, irritada, como que você vai responder aos teus filhos? É da mesma maneira que se você tivesse ido lá e feito algo por ti? Esse sentimento de você ir e fazer algo por você, que você foi lá, você cuidou do que é teu, a minha oração diária, minha leitura, minha conexão com Deus todo dia, é o mínimo. É as nossas casas, digo, é a casa espiritual, é os nossos relacionamentos que têm que ser alimentados, é o nosso corpo físico, é a nossa casa. Eu vinha num ritmo em que eu disse, não, eu não vou conseguir dar conta. E eu vou ter que recuar, eu vou ter que parar. Tinham vários projetos, vários planos, várias coisas, não dá. E ainda hoje, tipo assim, eu ainda hoje estou voltando a resgatar coisas que eu tinha planejado lá quando eles nasceram. Só que só existe uma primeira infância. O meu trabalho, eu consigo hoje sentar e reorganizar. A primeira infância deles, eles não vão ter de novo. Exato, tem que aproveitar, né? Então, esse movimento deles foi... Quando você tá ali e você tem que voltar, é desafiador. Mas você para de olhar para ti, né? A casa, ela é mutável, igual a fase das crianças. A casa de uma mulher que tem um filho é uma casa. A casa de uma mulher que tem 2 filhos é outra casa. A minha casa é outra casa. Minha casa não tem bebelô, minha casa não tem estante, minha casa não tem um monte de coisa. E do meu primeiro filho tinha. Só que se eu tiver que ficar o tempo inteiro dizendo assim, não pega, não faz, não... Quem que faz alguma coisa? Então, sim, o Arthur era só ele, eu estava 100% para ele, eu não trabalhava, eu sentava ali e estava com ele.
Por quê? Tipo, ele não tinha coleguinha, tem que aprender a dividir. Eu sentava e dizia, hoje ele vai aprender a dividir. Eu sentava com gosto, pegava os brinquedos dele e dizia, eu quero. Eu digo, agora é minha vez. E eu fazia esse jogo. Então, era uma casa. A casa com o Ravi e com a Celina é outra casa. A nossa lareira tinha um sofá na frente. Então, a gente tem que saber que a casa, ela está a serviço da vida. Não é a vida que está a serviço da casa. Tu olha muita casa linda, maravilhosa, sem vida. Tem casas impecáveis, o sofá é lindo, a decoração é maravilhosa, mas não tem vida. Porque o que dá vida nos ambientes são pessoas. Então, assim, se tá bom, se tem pessoas, o ambiente existe. Sem pessoas, esse ambiente não é nada. A gente só é livre quando realmente aquilo que eu tenho não me possui, a ponto de me aprisionar. Exato. O que faz a gente empreender com alma é a gente saber que aquilo que a gente vai fazer não vai gerar problemas para os teus filhos. Porque é muito fácil você, quando você não tem nada, você só você, se deu, deu, se não deu, se falou de alguém, se não falou de ninguém. É a mesma coisa quando você fala da vida de alguém, quando você se envolve no problema de outra pessoa. A mesma coisa no negócio. Quando você coloca uma empresa e ela prejudica as pessoas e você não faz um bom trabalho, é lei de retorno, é lei de troca. Se eu vir aqui e eu não ser e eu não chegar contigo e ser eu mesma e falar o que eu penso, eu estiver medindo palavra, pensando para falar o que eu vou falar para ti, ser diferente de quem eu sou, eu tô negando a minha identidade. Quando eu nego a minha identidade, eu não nego só a minha identidade, eu nego a identidade dos meus filhos. Tudo que eu faço hoje, depois de ter filhos, gente, tudo que a gente faz não é mais sobre nós. Tudo ressoa para eles. Então, se a mãe mente, se a mãe engana, se a mãe não é honesta, se você faz só pelo dinheiro, se você não se importa com o outro, isso ressoa nos teus filhos. Entender com a alma é isso, é você saber que a lei do retorno, ela existe. Exato. E olha o que a gente tava falando. A gente não tava falando da leveza. Da leveza. Olha, como o assunto veio, a gente não planeja esse assunto, ele simplesmente vem, Sim. conecta a próxima pergunta, e é incrível como as coisas fluem Vão fluindo. nesse bate-papo que a gente tá tendo, né? Você acha que as mães se culpam muito? Você lida com a culpa, algo assim, que te remete à culpa de algum erro que tu viveu no passado, reflete na criação dos teus filhos hoje? Eu vivo ressignificando culpas, eu acho que isso é normal. É porque a mãe tem culpa? Tem! A gente vai ter que saber trabalhar com isso, porque... E com arrependimento. E ser honesta para dizer assim, errei, e já cansei de falar, a mãe, por exemplo, o Arthur tomou umas palmadas. O João acho que se tomou uma, o Ravi e a Cília nunca viram isso na vida. Então, eu entendo que eu educo com amor. Por exemplo, se eu for, pensa assim, uma criança que a mãe bate. Uma menina que bate, mas eu estou te educando. Essa menina vai ir para a vida? Vai ter relacionamentos abusivos? O parceiro vai bater nela e vai dizer que é por amor e ela vai entender que está tudo bem, porque ela aprendeu isso em casa. Ela foi agredida em casa por amor. Então, quantas de nós hoje, daqui a pouco, em um momento da vida, veio da educação que batia? Que apanhou? Então, hoje o Arthur, pelas poucas palmadas que ele tomou, eu já pedi desculpa. Eu disse, filho, foi quando... Por que a gente bate numa criança? Quando a gente perde o limite. Exato. É a gente que baixou o nosso nível intelectual, mental, que tu não conseguiu gerir aquela criança para poder conversar com ela e dizer, é até aqui, vai lá e fecha no quarto e acabou.